tem, lógico, a trama principal, que é a captura do cara lá, e o que aconteceu e tudo mais. Só que, por exemplo, tem uma tensão sexual muito bem construída entre ele e a Irene, né? Inclusive, o filme começa de um jeito que eu acho muito interessante, assim. E é engraçado que eu vi esse filme muitos anos atrás, eu tive a mesma sensação. Que ele começa meio no olho dela ali, meio borrado. E a memória é meio aquilo, né? Quando você fecha o olho e você revive algo que você viveu, cara, não tá em Ultra HD. É um borrão de alguma parada, com uma sensação impressa naquele borrão. Você não consegue ver ao fechar os olhos, uma memória, como se fosse um filme, né? Você tem umas fotos meio male-male, né? E aquilo começa o filme desse jeito, que é muito foda, né? Que quando você vê pela primeira vez, a sensação que eu tive foi exatamente tipo, caralho, esse cara tá tentando lembrar alguma coisa, né? E ele passa aquilo de um jeito... E é difícil passar aquilo por um filme, né? Por uma sequência de imagens, assim. Então eu acho que o cara é muito competente. E a relação dele com ela, eu acho muito bem construída, porque... Todo mundo já teve isso, uma relação de interesse mútuo, e essa relação não podia ser consumada ou por falta de coragem de um dos lados, ou porque uma não pode, ou sei lá. E a relação toda, quando tem duas pessoas interessadas uma na outra e ninguém pode se declarar, fica totalmente baseada na troca de olhares, né? Então... Eu acho interessante o nome Seu Segredo dos Seus Olhos, porque mesmo que você sabe que a pessoa está interessada em você e vice-versa, e aquilo não pode ser verbalizado ou concretizado, eu sei o segredo que guardam os seus olhos, porque no meu também guardo. E isso é muito interessante, porque fica isso o filme inteiro, ele olhando pra ela, que nem você falou, mas assim, todas as cenas que, principalmente quando ela chega ali no começo, e quando ele revê, né, a cara que ele faz, né? O olhar que ele dá pra ela é sempre um negócio, uma mistura de afeto, de meio uma admiração também, porque eu acho que ela tem um cargo superior ao dele, né? Meio paralisado, né? Uma coisa meio, não sei como. Tipo, maravilhado, assim. Maravilhado, né? Exato. Então, também é muito interessante como o cara coloca um título que fala sobre a história e fala de diversos ângulos. E a história são diversas histórias, né? Porque isso é só uma das linhas narrativas que o filme conta, né? O filme são diversas histórias, cada uma delas funcionaria individualmente se você fosse contar, mas aí elas se amarram e você fala, puta que pariu, isso aqui é genial, né? Ponto sobre os olhares, né? E aí mérito do Darín, mérito da atriz que faz a Irene também. Pô, tá todo mundo muito bem nessa questão, porque muitas vezes, antes de mostrar o que realmente está acontecendo, ou até ao invés de mostrar o que está acontecendo, ele mostra a reação dos caras, né? Então existem muitas cenas, por exemplo, quando o Darín lá, o Esposito, chega e se depara com o crime, a cena de violência. Cara, ele vai com aquilo tudo, tá uma conversa, um dia a dia, uma coisa banal, até meio tarantinesca ali, e de repente trava, quando ele se dá de cara com aquele anjo que caiu e se esborrachou, né? Que tem muito isso, assim. E, cara, é uma cena tão pesada, e você vê primeiro nos olhos dele, e os olhos deles influenciam você para o que você vai ver. E, cara, tá tudo baseado no ator ali, né? Nos olhos do ator. Outra cena, quando ele vai falar com a Irene pra abrir a investigação, mas ela acha que ele finalmente vai se declarar pra ele. Essa cena é muito boa, muito engraçada, mas, cara, tá totalmente vendida no olhar e na postura da Irene sem ter nada falado. Ele fala, preciso conversar com você. E ela, tipo, porra, vai agora, finalmente, vou até fechar a porta. Aí chega lá, então, o Sandoval lá, fala, não, eu queria que ele participasse. O que foi? Não, desculpa, que tinha um bagulho no meu olho, eu fiz assim pra sair, foi mal. Caralho, eu achei que ele tava negando muito, mas nem viu o filme, nem sabe do que eu tô falando. Nossa, nada a ver. Não é isso, mano. E aí ele põe lá o amigo dele dentro da sala e ela mantém a porta aberta, tem, né, essa coisa da porta aberta, a porta fechada também. Então tem vários desses momentos. E a coisa da memória é muito boa. E ela é falada no filme na hora que ele tá na estação de trem com o marido, que tá ali esperando todo dia pra ver se encontra o assassino. Ele fala, o que tá sendo difícil pra mim é que eu tô começando a esquecer. E aí eu já não sei se isso eu vivi com ela ou se é uma outra memória antes dessa memória que eu tô misturando tudo. E eu não queria que fosse assim.
E a vida é meio assim, né? É. Realmente, se você não, como você falou, você não sabe direito construir, e principalmente nesses casos mal resolvidos, você não sabe direito entender por que você não deu aquele passo que era necessário, por que você não fez aquela coisa. E aí, quando ele escreve o livro, ele escreve a versão dela e eles ficam até discutindo. Mas foi isso que aconteceu? Ele fala, não, foi isso que aconteceu. Fala, na real, não importa. Ou vocês resolvem isso aí, ou isso aqui tudo é só uma versão e se não for concretizado, não vale de nada. Entendeu? Quando ele vai vê-la depois de anos ali, né? E ele resolve escrever ali a história. E é isso, tá? O negócio da memória. Ele começa a escrever o livro, que na verdade são coisas que aconteceu, mas você pode começar por qualquer lugar, né? E por qualquer sensação, impressão. E ele rasga e tal, e de repente ele vai lá no tribunal, lá, sei lá. No fórum, sei lá. E tem esse negócio da porta aberta ou fechada até, né? Que, tipo, depois você fica pensando, porra, será que ela pensa nisso, né? Tipo, fecha a porta, você vai se declarar, ou deixa aberta, vai ser um papo de boa? E aí ele titubeia e tal, ela fala, tá, meio, já te conheço, vou deixar a porta aberta, entendeu? Mas isso que você tava falando antes agora, o que era? Qual era das isso que eu ia partes? falar? Memória, olhares... E tem uma coisa interessante, né? Que você, como já sabe o final do filme, quando ele vai visitar na investigação o marido, né? E aí ele fala alguma coisa de pena de morte, né? Aí o cara fala, não acredito em pena de morte. O cara fala, aí o Darin fala, eu também não acredito, mas por que você tá falando isso? Ele falou, porque o cara estuprou e matou a mulher. Esse cara tomar uma injeção letal é uma morte muito de boa pra o que ele merecia. Isso aí eu queria pra mim. Ele fala, né? Esse cara precisa, mano, sofrer até o final. Você fala, mano, na hora que você tá assistindo o filme pela primeira vez, você fica meio... É um raciocínio que faz sentido, né? O que eu tava falando da verborragia, que parece que não é nada, mas é tudo, né? E aí lá na frente você fala, filha da puta. Porque assim, o natural, né? Que não é natural, tá, galera? É o absurdo. Mas assim, se você for pensar em vingança, puta, se o cara tiver a oportunidade de uma vingança, o cara pensa em matar o outro. Se alguém matou alguém da sua família, ele fala, vou matar esse filho da puta. É o primeiro instinto mais selvagem, assim, né? De fazer o olho por olho. Porque você deixar o cara em cárcere privado, primeiro que te dá um puta trabalho, né? E um custo. Querendo ou não, o cara precisa sobreviver. Mesmo que coma mal, não sei o que, tem que comer. Tem que usar energia elétrica, esse cara vai ao banheiro de alguma forma, entende? É um segredo que você tem que fazer a manutenção. Esse cara não pode fugir de jeito nenhum, senão ele te mata. Então, cara, é um trampo, né? Sim, é um trampo. Tipo assim, é um cara que quer curtir a vingança dia após dia ali. E o cara já disse isso lá atrás. E você vê umas coisas, né? O cara é metódico. Porque quando ele dá o álbum de fotografia pro Darin... Ele, na folha de papel vegetal que tem entre as fotos, ele contorna as pessoas, numera e coloca do lado, na folha do lado, quem são as pessoas pra você não esquecer. Esse cara é muito metódico. Esse cara é um... E assim, é um detalhe muito pequeno, né? Esse cara, ele não tem problema com o trabalho. E ele é muito... Como que fala quando o psicopata, ele é... Não é arrumado, é... Caralho. Organizado? É, organizado, né? Ele é organizado pra caralho. Ele é metódico. Ele vai fazer, ele vai cumprir. Quem faz isso? Ninguém faz isso, tá ligado? E tem uma coisa que tiraram a principal coisa da vida dele. Então, qualquer outra coisa da vida dele que não fosse esse traço, né? E principalmente o amor, né? Que ele quebra um pouco da lógica, um pouco da matemática, principalmente dessas pessoas, assim. Pô, o cara tirou da vida dele o amor do cara. Isso, inclusive, é falado, né? Que é a gasolina, inclusive, pro Expósito para fazer as coisas, porque ele vê no cara um amor que ele não tem coragem de concretizar, ou que ele sente, mas tá fora do alcance dele, que é o amor que ele tem pela Irene. Então ele vai, tipo, mano, tentar fazer justiça pra aquele cara, porque ele entende o quanto aquele cara sente e não vai poder expressar, não vai poder ter. Então o assassino tirou dele esse amor, então só o que resta pra ele é ser metódico, raiva, vingança, as memórias já estão confusas. E aí, mano, o cara mantém ele lá, esse é o final do filme, né? Em cárcere lá, preso durante anos, e ele não fala com o cara. Isso é um dos principais traços ali da situação, né? Até o cara, quando o Expósito chega ali, ele fala, pô, pede pra ele pelo menos falar comigo. Mas quer dizer, ele fez aquele cara sentir
o fazer da vida daquele cara, o vazio e a impotência que aquele cara causou pra ele, tá ligado? Ele causou na vida dele a vida cheia de nada, que é até citado por algum outro personagem, não sei, mesmo. Pelo próprio Darín. Quando ele começa a escrever o livro, né? Porque ela perguntou que você tá escrevendo um livro. Mas sabe o que é uma coisa que eu acho interessante? As pessoas subestimam, porque a gente nunca teve que passar por isso, a não socialização no sentido de não poder falar com nenhum outro ser humano. Isso é realmente torturante. Por exemplo, a gente recebeu o Oswaldo Marceneiro aqui, ficou preso e ficou vários dias na solitária. E ele fala que chega um período da solitária que ele começou a fazer amizade com uma aranha, com um rato que tinham na cela dele, e conversar. E é bizarro pra gente, isso a gente nunca passou por isso. Mas, por exemplo, quando a gente assiste aquele filme O Náufrago com Tom Hanks, ele faz amizade com uma bola de vôlei, e você fala, meu, o cara tá ficando maluco. É porque, cara, quando você... Eu acho, né, que o ser humano, quando não tem ninguém com quem falar, ele precisa inventar alguém pra poder falar. E ali era um tipo de... O cárcere privado era uma punição óbvia, mas o não falar com o cara também era um tipo de tortura. O cara não ter... A vida, eu acho que perde um pouco do sentido quando você não tem ninguém pra contar uma piada, ou alguém pra contar a sua história, ou perguntar se tá tudo bem. Cara, o dia deve ficar muito mais longo. Tanto é que, por exemplo, uma vez, quando eu viajo sozinho, assim, o dia fica muito longo. Porque, por exemplo, um almoço que você tá com uma pessoa que demoraria 1 hora, que você vai trocar ideia, vai falar, não sei o quê. Cara, todo almoço demora 20 minutos. Sim. E aí o dia, cara, fica esticadaço, porque, tá ligado? As coisas começam a ser muito... E eu imagino que um cárcere privado que o tédio seja absoluto, assim, não tem nada pra fazer. Cara, imagina isso durante anos. O cara vai ficando maluco mesmo, eu acho. Uma vingança digna e merecida, né? Uma boa vingança. Talvez uma das melhores, assim. Acho que eu coloco ela do lado ou perto do Old Boy, mais ou menos.